Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta, inclusive, a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Se quiserem desnormatizar o desejo. Vocês só são ameaça se mexem nisso daqui. E a gente vai dizer o quê? Então a gente não quer ser ameaça? Não, se a gente quiser ser ameaça, está todo o caminho traçado. É ali que a gente vai mexer e é ali que a gente tem que mexer. Isso tem outras implicações, mais no detalhamento da estratégia política de interlocução entre movimentos, que eu acho que a gente pode discutir num segundo momento, durante o debate, mas é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigada. Eu quero pontuar algumas coisas sobre isso, mas, a princípio, eu queria compartilhar duas posições que eu tenho bastante nítidas para mim em relação a isso. Uma é a estratégia de escamotear a nossa estratégia, a nossa intencionalidade, não funcionou. Né? Essa coisa de, não pode dizer que a gente quer o fim da família, porque isso assusta. Vamos, né, dizer de outro jeito. Isso, em vez de fazer... Não fez um feminismo mais crítico em relação à família, fez um feminismo retraído em relação à família. E retraído em relação à família significa retraído em relação às relações racializadas, retraído em relação às relações LGBT, retraído em relação às questões da prostituição, por exemplo, retraído em tudo que diz respeito a esse polo externo à instituição família, porque esse é um polo externo à instituição família, negativo à instituição família. Não, acho que é por aí. A outra é não romantizar o que é popular. Uma estratégia antissistêmica, quando ela assume o lugar da fala, ela é incômoda. E não tem como não ser, porque ela mexe com o nosso brio, ela mexe com as nossas naturalizações, com o nosso senso comum. Ela é incômoda. Agora, é como trabalhar o processo de fazer, de tornar nítido, por exemplo, que essas vinculações de cumplicidade e apoio mútuo não são sinônimo de família. Família é outra coisa. De que dizer que a gente quer o fim da família não quer dizer que a gente quer o fim do afeto, ou das vinculações de autocuidado, né? De que a discussão é outra. Construir esse caminho é um outro processo. Só que construir esse caminho é um processo mais complexo do que passos iniciais que a gente não dá. Eu queria pontuar essas três coisas. Dessa exposição que eu fiz inicial da família, tem algumas consequências, três, que eu queria pontuar. Uma é a dimensão racial. Quando eu falei do pressuposto de humanidade, da racialização como pressuposto da constituição familiar, isso significa entender que a relação do homem e da mulher, brancos, e o homem e a mulher, racializados, seja negros, seja indígenas, com a família, não é a mesma. Independente da classe, está da mesma classe, sabe? Uma mulher branca da classe trabalhadora, uma mulher negra a relação com a família não é a mesma. Porque a família não é uma instituição, porque a família é uma instituição racializada. Né? Isso remete, por exemplo, ao que Federici dizia ontem sobre só dá para qualificar, o pressuposto de qualificar a discussão sobre aborto é compreender a contribuição que advém da experiência das mulheres negras organizadas sobre o direito à maternidade, como complementar à discussão do direito ao aborto. Né? Isso é a emanência de uma necessidade concreta a partir de uma relação específica com o mundo que é racializada. Isso tem outro sentido quando a gente entende que o processo político-econômico
internacional, inclusive, que a gente vive hoje, é de reorganização da relação, da divisão internacional do trabalho, onde o Brasil ocupa cada vez mais um papel de produtor de agropecuário para exportação, o que é uma retomada mais intensa das relações coloniais. E a forma política desse movimento econômico também implica na intensificação das relações coloniais, o que significa que a racialização se intensifica, como vem se intensificando, que nunca desapareceu, mas ganha uma forma ainda mais caricata, violenta e explícita. Isso tem um efeito nas relações para a família. E aí discutir, isso tem a ver, por exemplo, com prostituição, isso tem a ver com travestis e mulheres transexuais, porque discutir família, afeto e parentesco a partir desses lugares que não são o da mulher da família, que é uma mulher branca, que é uma mulher heterossexual e cisgênera, significa discutir a partir do papel oposto ao da esposa, que é o papel da puta. O lugar social da mulher não esposa, que é o lugar da puta, é o lugar de onde emana essas experiências específicas com relação a afeto, sexo, desejo, parentalidade, ainda que inseridos numa relação familiar formalmente. Né? Eu sou noiva, vou casar, tenho meu companheiro, mas a relação que eu e que ele, inclusive, como homem transexual, temos com a família, não é comparável com o que é a instituição família na sua forma ótima. Outro ponto é que, quando a gente fala de desejo, tu pontuou muito bem isso, Henrique, entender que essa organização familiar diz respeito à manutenção da ordem social significa que a gente vai olhar para um desejo subsumido às relações sociais mais macro. Significa que a gente está olhando para um desejo e para um corpo subsumido no sentido de que eles deixam de existir para nós. O nosso desejo não existe para nós, ele não é constituído para gozo pessoal. Nosso desejo é constituído para a manutenção de uma ordem social, para sermos esposas e maridos, para sermos produtoras e reprodutoras da força de trabalho. Nosso desejo existe para isso. Discussões sobre heterossexualidade compulsória, mas sobre a própria existência da heterossexualidade. Né? A sistematização do desejo nesses parâmetros de mesmo sexo, sexo oposto, mesmo gênero, gênero oposto, só se justifica porque existe uma pertinência na heterossexualidade que é sistêmica. Entende? E aí, quando a gente... Guarda esse em pause, porque tem um outro elemento que vai se relacionar com isso no que diz respeito à estratégia, que é entender que as relações sociais, nesse processo de constituição capitalista, a organização reprodutiva, a parte constitutiva da reorganização social e das relações interpessoais, significa entender que o trabalho reprodutivo, à medida que ele não é só a procriação no sentido biológico, a reprodução biológica da força de trabalho, significa dizer que essa distinção entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo, pessoas sistematizadas a partir da sua genitália, notem que eu não estou usando a palavra sexo ainda para descrever isso, extrapola para os demais trabalhos reprodutivos não reprodutivos biologicamente. Entende? Essa distinção genitalizada passa a ser parâmetro para toda e qualquer relação social e identificadora dos trabalhos. Se ela é identificadora dos trabalhos, significa que ela é inscrita diretamente na mercadoria força de trabalho. Ela é um caráter indissociável da mercadoria força de trabalho. Produzir força de trabalho na forma mercadoria, sujeitos mercadoria força de trabalho, significa produzir gênero. Um gênero que é produzido, na sua forma, dimensão de mercadoria, pelos trabalhos sociais individuais que produzem o gênero. Qual que é o foda disso para a discussão? É que, quando se fala de fetiche, dentro da teoria marxista, Zé Paulo tem uma definição que eu gosto, que ele diz que a teoria do fetiche é uma teoria setorial da positividade do capitalismo. O que é a positividade do capitalismo? É uma teoria que diz respeito a como ele se mostra como algo que existe por si só, que se afirma como natural, como universal. Né? Sexo é o fetiche dessa relação. Sexo, como um conhecimento sobre o corpo humano, como uma sistematização das diferenças biológicas da nossa espécie, é um conhecimento que se constrói no escopo da ciência moderna, calcado nessa divisão do trabalho reprodutivo. Essas relações práticas sociais decorrentes da organização do trabalho reprodutivo fundam e parametrizam como a gente enxerga e sistematiza as diferenças entre os nossos corpos. E aí, esse conhecimento, o sexo biológico, aparece na forma fetiche, porque diz respeito a uma relação da mercadoria, aparece na forma fetiche
ocultando as relações e determinações históricas e materiais da divisão reprodutiva do trabalho, do gênero, se apresentando como algo natural. Por que isso é relevante? Porque isso não é uma discussão nova, assim, a Amanda está inventando coisas, tirando o grande genial que a Amanda é. Isso não é uma discussão nova, isso é uma discussão antiga do feminismo, o caráter social do sexo, mas é uma discussão que ela se dissolve com muita facilidade, porque ela não é necessariamente produto das necessidades imediatas de um movimento feminista genérico. O cotidiano da luta feminista não impõe essa questão do caráter social do sexo como um pressuposto de discussão teórica, porque essa não é uma questão que está colocada. Da mesma forma, o desejo. Onde que essas relações estão localizadas? No movimento LGBT, quando se diz de desejo, né? A desnaturalização, a retomada do desejo para si, o desejo para gozo pessoal, o desejo para realização erótica, é um pressuposto do movimento LGBT levado às últimas consequências, porque diz respeito a retirar o desejo do escopo da organização familiar, e a questão do sexo da ação política transfeminista, que é um pouco do que eu discuto nesse artigo. A ação política transfeminista, ou o mesmo movimento de pessoas trans, independente do seu discurso, mesmo na sua forma mais liberal, ela tem um pressuposto para se afirmar como legítima a identidade de uma pessoa trans, é questionar a naturalidade do sexo. O que é uma discussão imprescindível para se desvelar as determinações históricas e materiais do sistema de gênero. Saca? Então, esse papo, que é cada vez mais frequente, de, vamos agora, porque agora assim, né? A gente precisa organizar as mulheres, as LGBTs, as travestis, as pessoas trans, as pessoas negras, porque a nossa classe trabalhadora tem essas pessoas. Por isso que precisa organizar? Então, você não entendeu porra nenhuma, né? Vai usar outra pessoa, vai se fuder. Não vai usar o nosso movimento, porque isso é utilitário. Precisamos organizar porque existe na classe trabalhadora. Então, tu quer pagar de politicamente correto, mas não entendeu a qualidade da discussão e a pertinência da discussão. Né? Numa postura que é muito comum da forma identitarista que o marxismo assume muitas vezes hoje, identitarista em relação à identidade marxista mesmo, do paternalismo marxista. O que o marxismo tem para contribuir para organizar essas lutas? Agora é o momento de afirmar o contrário, e eu me entendo como marxista, em termos de base teórica, de base metodológica. Agora é o contrário, é hora de baixar a cabecinha e os movimentos da esquerda revolucionária entenderem o que os movimentos negro, LGBT, de pessoas trans, têm para contribuir para a sua constituição teórica e para o horizonte estratégico. Porque se não aprender, vai continuar não conseguindo atingir a radicalidade necessária para construir uma alternativa antissistêmica. Já passei do tempo, né? Desculpa. A gente não estabeleceu tempo para as respostas. Desculpa. Eu precisava pontuar essas questões, porque quando a gente discute, eu ouvi e a gente conversou sobre esse incômodo diversas vezes aqui durante o evento, né? Que é importante em um momento como esse, mas a gente precisa não perder o olhar de onde está localizado as nossas questões, não na retórica, não na figura da pessoa que está aqui, mas na base epistemológica das construções, das respostas estratégicas. Onde isso está colocado nas discussões que a gente faz. E se a gente não faz essa pergunta, assumindo o risco de ser incômoda, assumindo o risco de ser taxada como liberal, caralho a quatro, porque não importa, não tem que ser a nossa prioridade mais, proteger as nossas identidades revolucionárias. Vai dizer que eu não sou revolucionária? Foda-se, não sou, mas vai ouvir o que eu tenho para dizer, e tem que ouvir o que a gente tem para dizer, porque a tarefa que a gente tem para cumprir como classe trabalhadora, como povos subalternos, é muito mais importante do que a nossa defesa egóica das identidades pessoais. Obrigado. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Eu entendo a necessidade de mediar no discurso com o senso comum e com a experiência cotidiana. Mas quando eu estou falando de questionar e defender o fim da família, eu não estou falando de assumir a mesma postura que eu critiquei e ir pregar o fim da família, sabe? Por aí, assim, nesse sentido. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que compreender que a família tem esse papel estruturante e esse sentido geneticamente violento significa compreender
que quem está no polo de violência da família vai ter essa violência se expressando nas suas necessidades concretas. Tem a ver com que a Federici, de novo, eu vou referenciar a fala dela ontem, porque ela bateu muito nesse ponto, que ela dizia ontem que foi a luta das mulheres negras nos Estados Unidos, mães, lutando para que o Estado pagasse pelo trabalho reprodutivo da maternidade delas, que afirmaram para a primeira vez que o trabalho reprodutivo é trabalho, numa perspectiva política que aponta para a superação da família como instituição. Entende? O que eu dizia agora é a ação política do movimento trans e de pessoas travestis e transexuais que reinsere o caráter social do sexo como uma discussão inerente, inclusive na sua forma mais liberal, porque não se discute transexualidade e travestilidade sem discutir o caráter social do sexo, e que impõe, por exemplo, para o sistema de saúde uma nova forma de organizar a atenção e cuidado, centrada não na técnica, mas na necessidade humana subjetiva. Entende? É nessas expressões concretas da luta que o horizonte do fim da família se expressa. Agora, ele precisa ser dito, porque isso de por todas as famílias, por extensão da família, na verdade, esse é o discurso assumido por uma parcela do movimento LGBT desde os 80. Quando o movimento Somos Racha, uma parte do Somos vinculada à esquerda adere às greves do ABC e a outra parte vai fazer um piquenique no Ibirapuera porque achava que política e movimento LGBT não tinham que ter nada a ver, essa parcela do piquenique do Parque do Ibirapuera assume esse discurso. Por famílias mais inclusivas, vamos expandir a noção de família. E a consequência política e prática disso é o que a gente tem hoje. Sabe? Essa retórica do vamos expandir a família, ela não é nova. E o resultado dela, politicamente, para a nossa população, é desastrosa, porque ela é vazia politicamente, em termos críticos, sabe? Porque dizer assim, a gente quer uma família, mas que não seja violenta, que não organize o trabalho reprodutivo, que não se baseie na violência contra a mulher, é como dizer, eu quero uma banana, mas que não seja amarela, não tenha polpa, não tenha casca, mas seja doce. Não é uma banana, entende? Assim, não. Estou respondendo com muito respeito, assim, mas me permitindo o incômodo e a provocação, porque é o que eu dizia antes sobre o incômodo, né? Assim como eu espero de quem se relaciona comigo que me incomode na minha branquitude, eu acho que a gente precisa colocar os incômodos que a gente tem espaço para colocar. Quando o Federici, de novo, diz que fala com uma foto com Monique Prada, que é uma militante trabalhadora sexual do Sul, dizia, o que vocês chamam de amor, eu chamo de trabalho reprodutivo não pago. É isso, assim, quem não exerce esse trabalho reprodutivo não pago tem uma dimensão do que é família radicalmente distinta de quem está nesse polo, entende? Então, eu lembro sempre do exemplo da minha tia, a madrinha de manhã, na verdade, que era benzedeira, numa cidade interior aqui de São Paulo, numa cidade, obviamente, cristã. E ela era sempre tratada muito mal pela vizinhança, porque era benzedeira, mas quando o bicho pegava, iam nela. Eu prefiro ser a pessoa que diz eu quero o fim da família e que me olhem feio, mas quando a violência doméstica acontece, quando o lado negativo das relações familiares se expressa, as pessoas sabem quem dá para recorrer, porque lembra aquilo que a Amanda falou? Porra, talvez ela tenha razão. Entende? Mesmo que no início meu discurso não vai ser palatável. Mas no momento político que a gente vive, de desilusão absoluta, de discursos mais tortos possíveis, o compromisso com a franqueza na posição política, para mim, ele é inegociável. Fazer mediações não significa empobrecer o meu discurso por achar que a outra pessoa é incapaz de compreender o que eu quero dizer. Entende? Como eu sou da classe trabalhadora, venho de periferia e faço essa discussão hoje, sabe? Eu entendo que é incômodo, e aí como que a gente vai achar as mediações entre a população evangélica e o movimento LGBT, por exemplo, é um trabalho longo que é das duas partes. Né? Lá em Recife, a gente está no meio dessa treta hoje. Eu trabalho na ALEP, trabalho na assessoria da Comissão de Direitos Humanos, e a presidência da comissão, que é a deputada Juntas, tem uma parte da equipe que é evangélica, do campo progressista, e a gente está nessa briga de construir essas pontes. É um caminho mesmo, que ele não é fácil, mas ele precisa ser construído sem rebaixamento dos dois lados. O respeito parte da franqueza nas posições, entende? Por isso que eu digo assim, acho que não existe uma forma revolucionária de fazer família. Porque se a gente está falando família, a gente não está fazendo de revolução. Não adianta a gente achar que qualquer questionamento da monogamia é necessariamente revolucionário quando a gente propõe como alternativa à monogamia uma forma mercantilizada de se relacionar, onde eu valido o meu ego mercadológico por ser consumida por vários consumidores, e me realizo como consumidora consumindo mercadorias